Finalmente, eis a prova da Federal, análise das questões de sociologia. Sou o professor Sandro Luiz Fernandes. O objetivo é comentar rapidamente cada uma das questões. Em princípio, nenhuma surpresa na Federal. 5 questões de sociologia, 4 obras indicadas, 3 questões baseadas nos livros mais, como é que eu posso dizer assim, menos frequentes nos estudos da sociologia, né? Fanon, Ribeiro e as pioneiras da sociologia, que sem dúvida é uma novidade para todos os professores, e o livro Clássicos da Sociologia com 2 questões. Então, fechando as 5 questões aí. Uma prova de nível médio para fácil, com a maior parte das questões de interpretação e 2 questões, dá para dizer assim, principalmente dos clássicos da sociologia, que abordavam um pouco do conceito e teoria dos clássicos, né? Nesse caso, apenas Weber e Marx. Essa questão pode ser que alguns alunos tenham confundido, porque fala da objetividade em Weber e não da subjetividade, que ele usa para interpretar o sentido que as pessoas dão às ações que as pessoas fazem na análise weberiana, né? Então, a subjetividade está presente. Mas nesse caso, ele está falando sobre a objetividade da pesquisa científica, certo? Então, na pesquisa científica, a objetividade é deixar claramente o que você irá estudar como sociólogo, que parte da sociedade você vai destacar e estudar objetivamente. Nesse sentido, o gabarito, então, é D. Bem, a questão das pioneiras da sociologia é uma questão bem coerente, simples, fácil, interpretação, né? Mais uma vez, não exigia a leitura da obra, mas sem dúvida nenhuma ter discutido a obra ajudava bastante. É uma questão que tratava da importância das mulheres na sociologia, mas não só na sociologia, né? Abre espaço para várias mulheres poderem discutir a questão de gênero no século XVIII e XIX. Isso é importante destacar. Não se tratam apenas de sociólogas na obra, mas de mulheres discutindo questões sociais com uma intersecção de gênero muito importante. Algumas de gênero, raça, classe, tudo isso dentro da perspectiva sociológica, que não é abandonar os clássicos, mas incluir essas discussões que já vêm lá do século XIX, não só na sociologia, jornalismo, né, literatura, né, na política e tudo isso colocado pelas pioneiras da sociologia. Então, o gabarito A. Essa questão foi uma questão tranquila, de acordo com as nossas discussões de sala de aula. É claro que conhecer a temática do livro também ajudava muito, né, mas não é uma questão muito difícil, novamente. Trata-se do Fanon, né, e a abordagem sobre o racismo e a cultura. E o racismo não é um elemento natural das relações sociais, né? Aliás, até porque nem existe elemento natural nas relações sociais. Mas não dá para naturalizar o racismo. O racismo é uma estratégia de dominação. E é isso que ele está criticando durante o discurso dele lá em Paris, em 1959, que se tornou essa obra lida. Então, é uma discussão importantíssima. E lembrando, o racismo é uma estratégia de dominação, como outras tantas, de invasão, submissão política e etc. Né? Então, por isso que a C está correta. Também é uma questão boa, não muito difícil, muito diferente. Quando o Darcy Ribeiro foi colocado no vestibular de 2019, se eu não estou enganado, em que foi uma questão muito difícil. Essa não, novamente uma questão de interpretação que ajudava muito a leitura da obra, os estudos da obra, como nós realizamos em sala de aula. E a questão importante aqui é a discussão com o Gilberto Freire, dizendo que o Brasil não é uma democracia racial, né? Ao mesmo tempo apontando que, mesmo não sendo uma democracia racial, os elementos de mestiçagem brasileiros podem amenizar isso. Mas, infelizmente, podem, mas não amenizar. Né? Então, ele vai dizer que há uma situação de opressão no Brasil, né, mas e que pode melhorar. Então, portanto, a crítica à democracia racial do Freire, e por isso que a questão E está correta. Finalmente, a questão de Marx e Engels. Não se trata de uma questão fácil, mas também não é difícil. Uma questão média. Precisava lembrar, basicamente, que os autores alemães, Marx e Engels, tratam do materialismo dialético e não do idealismo hegeliano, e tampouco seguem literalmente as teses de Feuerbach, né? Feuerbach, desculpe.
Então, portanto, essa questão não era uma questão difícil, como eu já disse, e a ideia era lembrar que essa ideia da religião como culpado da alienação, para o Marx e Engels não dá certo. O culpado da alienação é a exploração do trabalhador e um capitalismo que tem como fundamento a desigualdade e não a busca de equilíbrio. Então, portanto, a crítica dele se refere principalmente ao materialismo e não a esse idealismo hegeliano, ou mesmo essa discussão alienante e religiosa proposta pelo autor questionado.